agradecer a oportunidade de estar aqui com os irmãos Renato Magalhães, passamos aqui uma semana juntos. Agradeço a Deus essa oportunidade, como eu estava falando, né, com o irmão Gilson. Eu fui beneficiado, obrigado pelo convite, obrigado pela igreja que me apoiou as noites aqui. Tenho a certeza que Deus tem um plano muito maior, que você possa entender. Eu também estava conversando com minha mãe, ela está nas redes sociais acompanhando a mensagem, falando como ela tem sido tocada pela mensagem de Deus. Amém? Não só ela, mas algumas pessoas que assim, têm acompanhado a semenina do Calvário. A palavra de Deus nos conceder a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Então, amada igreja de Deus, Deus, Ele criou o ser humano para ser eterno. E o ser humano, ele é indiferente à morte. E muitos seres humanos tentam, de alguma forma, dar um jeitinho, né? Porque dentro do ser humano, Deus colocou algo que era para ser eterno. Deus colocou dentro do ser humano a vontade de ser eterno. Digamos assim, o dispositivo da eternidade. O pecado veio e manchou o plano de Deus. E o ser humano, de alguma forma, ele busca essa eternidade. Ele busca, de alguma forma, ser eterno. E a introdução da mensagem de hoje, o título é Salvos para Sempre. Amém. Nós seremos salvos para sempre em nome de Jesus. Amém. E queridos, olha, aqui contando a história de um homem chamado Ted Williams. Ted Williams, ele foi um grande jogador, uma lenda do beisebol, considerado um dos maiores rebatedores da história. E ele está no Hall da Fama. Ele faleceu em 2002, aos 83 anos. E ali, 2 dos seus filhos, eles tiveram ali, decidiram fazer com que o seu pai, de alguma forma, participasse de uma experiência chamada criogenia. A criogenia é pegar o corpo do ser humano e resfriar ele a 120 a 180 graus, abaixo de zero, a fim de preservar os sentidos e evitar o processo de decomposição. Seria uma ambulância para o futuro, né? Digamos assim, vamos preservar aqui, porque eles acreditam, na verdade, com essa experiência, que futuramente a ciência iria avançar até o ponto que poderia restaurar a vida daquele homem. Investiram alguns milhares de dólares, mas aí uma das filhas entrou na justiça, indo de encontro a essa decisão, dizendo que o pai não deveria passar por esse processo, que deveria ser queimado, enfim, e aí jogar as cinzas no mar. E ficou aquele conflito na família, né? De alguma forma tentando ali, de alguma forma, com a esperança, tendo fé, que poderia fazer com que o seu pai fosse eterno. Essa é a forma humana de entender, querer fazer as coisas nessa terra. É a forma humana de entender, de ter esperança. Mas nós, que somos cristãos, temos uma esperança maior, que está em Cristo Jesus, e seremos eternos pelos méritos dele. Amém. Queridos, mas mesmo o ser humano buscando solução para os nossos dramas, nós sabemos que Jesus venceu, amém? Amém. Mas Jesus venceu, mas ainda morremos. Jesus venceu, mas ainda sofremos com doenças incuráveis. Jesus venceu, mas ainda temos que nos permitir ou despedir de pessoas que nós amamos. Muitas pessoas que nós amamos, elas vêm a óbito. E agora a questão é, qual é verdadeiramente a obra de Cristo em nosso favor? Veja, queridos, ele começou uma obra e ele irá concluir esta obra. Amém. E a obra que Cristo irá concluir é uma boa notícia, é que esta obra está mais próxima do que nunca. Amém. Sabe, a obra da vida eterna que Ele quer nos conceder nunca teve tão próximo.
diante das evidências que nós estamos vendo, e acontecendo nos últimos dias, acompanhando nos últimos dias. Veja, queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, porque nós temos hoje um mediador, um Deus que está mediando a vida eterna para mim e para você diante de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, abra a sua Bíblia. Primeira carta de Timóteo capítulo 3, nós vamos ler, capítulo 2, verso 5. Quem é o mediador que nós podemos ter para mediar entre a morte e a vida, entre a desilusão e a alegria? Quem é ele? Vamos ver. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Você abriu a Bíblia e diz amém. Amém. Vamos orar mais uma vez, José. Parabéns, José. José nos acompanhou aqui a semana inteira. Vamos orar de novo, queridos. Pai querido Deus, estamos aqui em tua presença, meu Pai. Pedimos que o Senhor continue falando nos nossos corações através da tua palavra. Obrigado por tudo que está acontecendo aqui. Pelas pessoas que estão sendo alcançadas através da tua palavra. Que a voz seja humana, mas que as palavras sejam tuas, unicamente tuas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Veja, aqui diz minha tradução, capítulo 2, verso 5. Diz aqui, capítulo 2, verso 5. Portanto, há um só Deus, um só mediador entre Deus e quem? Cristo Jesus, o homem. Por que o homem? Porque ele é 100% Deus e 100% homem. Ele entende sofrimento humano, ele entende o que passa na sua mente, no nosso coração, as nossas incertezas, dúvidas, nossas dores e sofrimento. Ele entende como Deus. E ele hoje está mediando, sabe, como sacerdote maior no céu, como o nosso advogado, está intercedendo por mim e por você. Amém, igreja? Amém. E eu e você temos a certeza que este Deus, Jesus Cristo, mediador, ele já venceu. Ele já ganhou a causa já está vencida em nome dele. Amém. E nós temos a garantia da vida eterna. E ele fez uma promessa, abre a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 14. João 14, de 1 a 3. Essa é a promessa de Deus para mim e para você, para a sua vida, você que me acompanha aí nas redes sociais. Saudar a você que nos acompanha aí, tá certo? Aí diz o versículo 1, diz assim: não se turbe o vosso que, igreja? Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas o quê? Moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos o quê? Lugar. E quando eu for preparar-vos lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais o quê? Veja, queridos, quando você vai aqui para o original, que foi escrito no grego, essa aqui está dizendo que na casa de Deus há muitas moradas. Nós, como seres humanos ocidentais, que somos aqui, estamos aqui morando no Brasil, nós, quando falamos de casas, nós entendemos que a casa de Gilson é uma, a casa de Paulo é outra, a minha casa é outra. Cada um mora em um lugar diferente. Mas quando você vai para o original grego, lá não está dizendo casas. No grego diz assim: na casa de Deus há muitos quartos. Oh, glória. Lá não tem separação, lá é todo mundo em um só lugar. Amém. Lá todos estarão juntos eternamente na presença de Deus. Amém. Lá não terá separação como existe hoje. Ele na casa do meu pai há muitos quartos. Se lá não tivesse esses quartos, eu não teria dito. E lá, essa casa, que iremos morar juntos, lá diz que é para todos. Há muitas moradas. E se há muitas moradas, há moradas para todos aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador. Amém. Há muitas, lá não vai faltar moradas. Tá? Vivemos num mundo onde muitas pessoas não têm onde morar. Mas na casa de Deus não terá falta. Lá será abundância. Nós seremos eternos em sua presença. E essa é isso que nos conforta, queridos. Porque esse Jesus, ele realizou uma obra tremenda e está realizando uma obra tremenda. Sabe, queridos, neste mundo de pecado, tristeza, injustiças, infelicidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos ajudam com compaixão e amor. As lágrimas silenciosas que nosso travesseiro conhece,
Deus também veio e nos ajuda a superar. Ele sabe as suas lutas. Quando você vai dormir ali, ó, que você está passando suas angústias, Ele lhe conhece. E Ele nos ajuda a superar essas lutas. Sabe, queridos? Quando nos vemos presos às correntes do pecado, o Espírito Santo nos lembra de que Jesus veio para destruir todas as prisões do mal. Todas elas. João estava em pranto quando lhe disseram, não chore. João, quando viu, sabe, essa cena de Jesus glorioso, ele disse, filho, não chore. Eu sou a solução para os problemas dessa vida. Jesus é a solução. Cristo, nós recebemos a sua intercessão pela fé. E Jesus, queridos, Ele é o nosso advogado. 1 João, capítulo 2, verso 1, diz o que aí? 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. Vamos ler a Bíblia. Eu vou abrir aqui também para ler com os irmãos. Você que está nos acompanhando aí, abre também a palavra de Deus. É lá no finalzinho da Bíblia. Ele diz assim, filhinhos meus, primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Quem? Jesus Cristo, o justo. Que Ele está dizendo, olha, eu sou aquele que intercede por você. Deus conhece a mim e a você. Ele sabe o que vai nos nossos corações. Ele sabe das suas lutas pessoais. Ele sabe das coisas que você comete, que muitas vezes é contrário aos valores da Bíblia e da sua família. Mas esse Deus é o nosso advogado e sabe o inimigo de nossas almas. Ele tenta, em todas as formas, tirar esse mérito de Cristo de nossas vidas. Porque, queridos, olha, nós não temos como vencer o pecado, infelizmente nascemos do pecado, mas nós temos a condição de, através de Jesus, abandonar o pecado. Amém. Ele nos ajuda a vencer o pecado. De nossas forças não iremos vencer, mas através do seu sacrifício, através dos seus méritos, somos vencedores. E Satanás muitas das vezes coloca sobre nós as suas facetas, os seus pecados, e nós caímos e ele ali nos acusa a todo momento. Quem é você? Você que diz que é uma mulher de Deus, que é um jovem de Deus, que é um homem de Deus, cometendo tais coisas, e ele a todo momento coloca à nossa frente os pecados. Todo momento. Mas eu e você hoje temos que entender que a graça de Cristo, ela nos alcança. Amém. E temos que aceitar a Ele essa graça, queridos, e viver pela graça, amada Igreja de Deus. É aceitar algo que não merecemos. Você não merece, eu não mereço. Mas nós aceitamos pela fé, pelos méritos de Cristo. Satanás nos acusa. E olha, querida igreja, muitos estão doentes. Muitos estão com problemas emocionais porque não entendem o que é graça. Graça é algo imerecedor, nós não merecemos. É imerecido. Mas nós aceitamos. A graça não é, sabe? Você não merece, mas ela nos alcança pelos méritos de Jesus. E Satanás ele fica colocando sobre a nossa mente, nosso coração, que somos indignos. Mas ele está derrotado no sangue de Jesus. Amém. Ele está derrotado no sangue de Jesus. Jesus, queridos, é o nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Aleluia. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo do Senhor, que o Senhor ergueu. Ele é que tem hoje como sacerdote maior. O que é que o sacerdote fazia na terra? O sacerdote, ele intercedia entre Deus e os homens. Deus criou um santuário na terra, como cópia do céu, e ali o sacerdote tinha um papel fundamental de fazer a intercessão. O homem pegava ali um cordeiro, um animal, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então ele levava para o santuário um animal. Aquele animal era sacrificado no lugar do pecador. O homem colocava a mão em cima do sacrifício, simbolicamente transferia, e o sacerdote pegava ali o sangue daquele cordeiro e fazia a intercessão
E de ano em ano o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, e ali no lugar santíssimo era feita a purificação do santuário. E assim era tudo palidamente lembrando o que iria acontecer no futuro, que viria o Cordeiro maior que tira o pecado do mundo. Quem seria ele? Jesus. O justo. E Jesus veio, queridos, e agora ele, como sacerdote, ele tem um direito. E Cristo, quando ele disse está consumado na cruz do Calvário, no santuário da terra, onde o sacerdote estava para fazer o sacrifício, naquela tarde, o animal que estava nas mãos do sacerdote, ele escapa, um terremoto tremendo aconteceu, e agora o véu que separava no santuário o lugar santo do santíssimo se rasga em duas bandas. E ali diz o seguinte: a partir de agora não precisa mais de sacrifícios na terra, de animais, cessou. Agora nós temos direito a ir diretamente a Jesus. Amém. Que ele intercede por mim e por você. Amém. E ele é o nosso sumo sacerdote maior, que hoje intercede por mim e por você. E sabe, queridos, e ele disse o seguinte: olha, eu vou, mas eu voltarei. E eu vou deixar, e vai ter sinais que apontam para o tempo que isso vai acontecer. Qual é os sinais? Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Qual foram os sinais? Esse Jesus foi até o céu, veio à terra, está no céu, e lá ele está preparando o nosso lugar para morar, mas ele disse que voltaria. E quais seriam os sinais na terra que iria acontecer? Veja, Evangelho de Mateus, glória a Deus, José. A partir do verso 3, 24 de Mateus, verso 3. Veja aqui os acontecimentos aqui, igreja, amada igreja de Deus. Assim diz a palavra de Deus. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Os discípulos estavam dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor vai vir, agora nos dá, para que a gente não fique cegos, sem o norte, me dá alguns sinais. E Jesus começa a descrever, e lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ah, queridos, quantas religiões aí em nome de Cristo têm enganado a muitos. Aí diz mais, verso 6, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é fim. O mundo está em guerra, irmãos? Existe guerra entre nações? Existe guerra dentro do nosso próprio país? Estamos vivendo as guerras desse mundo como nunca antes. Aí diz assim, verso 7. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Você ouviu falar de alguns terremotos esses dias? Sim. Sabe, queridos, os homens que cuidam dessa questão aí, né, para identificar terremotos, eles estão preocupados, porque ele disse que nunca na história está acontecendo tantos terremotos, agora com a violência e intensidade que não está acontecendo. A destruição. Então aqui a Bíblia diz que isso iria acontecer. Porém ele diz, verso 8, porém tudo isso é o princípio do que, igreja? Das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos vão de se escandalizar e trair e odiar uns aos outros. Será que esse ódio, irmãos, que essa falta de amor não é verdadeiro, não é veemente? Hoje nós não vemos aí de forma tão latente na sociedade que estamos inseridos? Falta o amor, irmãos. Homens pulando o muro de escolas de crianças inocentes, tirando a vida de crianças inocentes. Alunos matando professor, pai contra filho, filho contra pai, o mundo vive um conflito. E aqui a Bíblia diz que uns iriam odiar os outros. Aí verso 11 diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. De quase todos, irmãos. Você já viu o amor da igreja como está esfriando nos últimos dias, irmão? Você percebe como as pessoas estão insensíveis?
não tem empatia para com o sofrimento do outro, é todo mundo correndo em prol da sua própria causa, olhando para o seu próprio umbigo, pouco se faz para ajudar a quem verdadeiramente precisa. Então esse amor, querido, tem se esfriado e isso. Aí eu estava conversando com um amigo, falando sobre esses acontecimentos que nós estamos vendo aí na mídia. E ele falando assim, irmão, veja, estamos vendo terremotos, estamos vendo guerras, estamos vendo a pandemia, estamos vendo os acontecimentos e as pessoas, de vez se aproximar de Deus, elas estão se afastando. Veja, queridos, você percebe? Em vez de congregar mais, orar mais, jejuar mais, buscar mais, a igreja está se afastando de Deus. Porque o amor de muitos, de quase todos, irão o quê? Esfriar. Que não seja o meu nem o seu, em nome de Jesus. Amém. Que eu e você possa entender essa mensagem. Porque aqui é sinais da volta de nosso Criador e mantenedor, que Ele vai voltar. Sabe, queridos? E Lucas, como Lucas é médico, aqui Mateus ele não fala. Mas Lucas, ele estava falando ali sobre o que iria acontecer. Veja, Lucas 21, verso 10, ele falou de algo que Mateus não fala, porque ele é médico. Ele disse aqui no verso 10, Lucas 21, verso 10. Aí diz assim, então lhes disse, levantam-se-á nação contra nação, reino contra reino, verso 11. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Sabe, aqui ele fala da epidemia, das pestes, que lá em Mateus ele não fala. Mas aqui Lucas, como médico, disse haverá muitos. Eu pergunto a você, irmão, você viu a pandemia? Será que isso não é evidência? E a pandemia deu um decreto aí que ninguém podia sair para fazer nada, irmãos. E aí você vê essa profecia se cumprindo, que chegará um momento que terá um decreto, aonde o ser humano não vai poder, ou você se adequa ao decreto, ou então você será perseguido. Será que você não estamos entendendo o que está acontecendo? Precisamos estar antenados, irmãos. Então, disse que haverá fome em vários lugares. Hoje nós sabemos que, infelizmente, no mundo, os brasileiros, já se sabe que milhões de brasileiros passam fome, irmãos. Não conseguem ter as 3 alimentações. Tem lugares no planeta, na África, que as pessoas se alimentam, irmão, com barro. Barro misturado com a massa de biscoito que faz ali para comer, para matar a fome. Se sabe-se hoje que não consegue mais o mundo produzir os alimentos suficientes para alimentar as pessoas em todo o mundo. Estamos vivendo os últimos sinais, as últimas coisas. E eu e você temos que estar alertas para esses acontecimentos. Mas quando isso acontecer, levantai a vossa cabeça. Porque isso quer dizer, ouçam os passos de um Deus que se aproxima. Amém. Estamos vendo Jesus voltando, irmãos. Esses sinais estão aí. E eu e você precisamos estar antenados. E olha, queridos, diante disso tudo, Deus tem uma promessa. Ele promete guardar os seus, a mim e a você. E Ele promete nos dar uma vida, e uma vida eterna. A promessa de Deus, em meio às dificuldades da vida presente, é que Ele vai estar conosco todos os dias. Amém. A todo instante. Nas crises mundiais que se intensificam a cada dia, Ele está conosco. Em meio às falsidades e traições dos seres humanos, Ele está conosco. Quando reunidos 2 ou 3 em meu nome, Ele diz, estarei conosco, estarei no meio de vós, Ele estará conosco. Nós temos essa garantia, queridos, e nós iremos viver eternamente na presença de Deus. Qual é a promessa eterna de Deus? Abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, no capítulo 21. A partir do verso 1. Assim diz minha tradução, queridos. Porque iremos passar pelo momento de lutas nessa terra. Igreja, você que me assiste aí. Iremos passar terremotos, mortes. Deus criou o ser humano para ser eterno. Nós não aceitamos a morte, somos indiferentes a ela. Porque Deus colocou dentro do ser humano um dispositivo para ser eterno. E por isso nós almejamos a eternidade, por isso que ninguém quer morrer. Não aceitamos a morte.
Mas Deus colocou em nós, em ser humano em nós, esse desejo de ser eterno. E nós voltaremos a ser eternos. Seremos eternos novamente. A promessa da Bíblia é, em Apocalipse 21, diz assim: vi novos céus e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa nova, o quê? Que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então eu vi grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles e eles serão povo de quem? De Deus. E Deus mesmo estará com eles. Olha, Jesus estará conosco, será o nosso governante eternamente. Será o nosso rei, estará conosco. E nós viveremos com ele ao longo da eternidade. E diz assim o verso 4: ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém. A promessa de Deus, queridos, que não mais existirá a morte. Eu estava conversando com uma pessoa muito sincera. Muito sincera. E ele dizia assim: olha, irmão, eu entendo que haverá um inferno. E esse inferno, as pessoas que não aceitaram Jesus irão queimar eternamente, infelizmente. E aí eu falando para ele: queridos, não é isso, querido, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que a morte não mais existirá, que a dor não mais existirá. Ela será extinta eternamente. Mas ele disse que, não, mas eu entendo que a Bíblia diz que as pessoas que fizeram mal vai queimar eternamente. Eu falei para ele assim: vem cá, meu amado, que Deus é esse? Que amor é esse? Que aonde terão pessoas vivendo uma vida de alegria, de felicidade eterna, e terá pessoas ali queimando eternamente. Deus jamais deu essa autoridade a Satanás, para que ele pudesse afligir os seus filhos eternamente. Não. Quando o ser humano ele morre, ele entra no estado de sono, de inconsciência. E ali, quando Jesus voltar, diz que em um abrir e fechar de olhos seremos transformados e teremos um encontro com ele nos ares e veremos com ele eternamente. E quando ele fala, a Bíblia diz que não mais existirá eternamente. O que quer dizer é que as pessoas que infelizmente cometerem pecado, que rejeitar o sacrifício de Jesus, quando o fogo e o enxofre descer do céu, elas serão queimadas. E sim, irá doer. Enquanto houver matéria queimando, estará doendo. Mas quando a matéria deixar de existir, ele deixará de existir eternamente. Essa é a que a Bíblia está dizendo. Não está dizendo que infelizmente as pessoas irão queimar, porque não existe, irmãos. O inimigo ele quer confundir a mensagem de esperança que Deus quer colocar no meu coração e no seu coração. Então, Jesus disse: olha, eu voltarei e viveremos em um lugar perfeito. Veja, queridos, viveremos em um lugar perfeito, com alimentos maravilhosos, ar puro, clima agradável, paisagens lindas, sendo recebidos como um banquete sem igual. Adoraremos juntos com os anjos, teremos corpos perfeitos, sem nenhuma limitação ou deformidade. Trabalharemos com a mais plena satisfação nos mais incríveis projetos a ser realizados nos maiores sonhos. Viajaremos pelas nuvens e pelos oceanos, conheceremos seres que nunca pecaram. Amém. Nós não estaremos mais presos à matéria. Eu vou estar viajando pelo universo inteiro, conhecendo seres que não caíram. Será maravilhoso. Quantos sonhos voar, nós iremos. Sabe, queridos, eu não sei como é que vai ser, mas eu sei uma coisa: eu sei que irei conhecer lugares tremendos na presença de Deus. Nunca mais teremos doenças. Amém, queridos? Amém. Não envelheceremos. Um dia você perceberá que viveu 1.200 anos. Mais à frente verá que viveu 14.000 anos. Um pouco mais parecerá que você viveu 900.000 anos. Depois 12 milhões de anos. Depois 70 milhões de anos. 1 bilhão, 1 trilhão de anos. Na eternidade, as lutas dessa vida, as coisas que nos fizeram chorar, ficarão tão distantes, tão pequenas, serão tão insignificantes que você vai dizer com lágrimas de gratidão: obrigado, Senhor,
Obrigado porque tudo passou e agora nós somos eternos em tua presença. Não mais iremos nos lembrar. Iremos passar a eternidade conhecendo o caráter de Jesus. Amém. Entender o caráter e o amor de Deus eternamente, querido. Vale a pena, igreja. Você, amada igreja de Deus, você vale a pena estar ao lado de Jesus. Vale a pena aceitar a Jesus como Salvador. A luta está grande. Tenha paciência. Sabe? Calma. Calma. Eu sou o Senhor. Eu estou no controle. Eu quero dar para você algo muito maior que essa vida pode oferecer. Amém. E lá, queridos, lá não será só sonho, lá será real. Não vamos precisar mais sonhar. Porque o que Jesus tem para nós é eterno. Eu fico imaginando, meu Deus. Eu fico imaginando, caminhando em ruas de ouros, caminhando, vendo os rios de cristais, onde as plantas, os frutos, os alimentos perfeitos, iremos estar com Jesus. Amém. Iremos estar com Ele. Iremos desfrutar da eternidade. Vale a pena. Por mais que seja difícil, vale a pena estar com Jesus. Não importa quanto tempo você tem de cristão, de fé. Eu tenho 30 anos, eu tenho 20 anos, eu tenho 10 anos, não importa. Eu tenho um mês, eu tenho dias como José. Queridos? Não é o tempo de cristão que estabelece se você vai ser salvo ou não. Não é isso. O que estabelece é você estar firme com Jesus. Amém. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. Então, nessa manhã de sábado, que estamos aqui encerrando essa semana, eu quero convidar você a fazer mais uma vez essa aliança. Essa aliança com Jesus. Senhor, eu quero estar com o Senhor e desfrutar dessa promessa. Eu quero que o Senhor continue sendo o meu advogado, o meu sumo sacerdote, que voltará brevemente. Então, em meio às minhas lutas, me ajude a se apegar com o Senhor. Não permita que o mal me afaste dos teus caminhos. Eu não sei onde você está andando, jovem, qual terreno você tem caminhado, mas Ele está te chamando a você fazer um concerto. Agora, um concerto com Cristo. Um concerto de dizer, Senhor, eu quero sim ficar com o Senhor, morar com o Senhor na eternidade. Mas para que isso aconteça, precisamos decidir. E essa decisão é muito pessoal. Eu não posso tomar a decisão por você. Só tem uma coisa que Jesus não pode fazer nessa terra, sabe o que é? É decidir por nós. Porque a decisão é início. Nós temos o livre-arbítrio e nós fazemos escolhas. Mas ele diz assim, olha, escolha a vida. Sabe, Carol? A vida é melhor. Sabe, Paulo? Escolha a mim, porque eu sou a abundância, eu sou a alegria, eu sou a felicidade. Ele está dizendo, olha, tem dois caminhos, tem o largo e tem o estreito. Escolha o estreito, porque traz a vida. Ele está dizendo, ele está sugerindo a você o que é o melhor. E você e eu temos que fazer somente aceitar. Ele sugere e você aceitamos. É o desejo seu nessa manhã? Cadê a Ruth? Vem cá, Ruth. A minha levita, a minha princesa, ela vai louvar mais uma vez essa manhã. Desculpa. Então, no processo que ela estiver louvando, eu quero convidar a você a se colocar em pé. Eu quero fazer uma oração nesta manhã de consagração pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua família, para que quando Jesus voltar, todos nós que estamos aqui presentes possam estar com Ele. Amém. Você sabe que muitos que estavam aqui, hoje não estão mais. Desistiram, desanimaram, estão fora. O inimigo conseguiu cegar, conseguiu enganar e estão fora. Que não aconteça com você, meu jovem, com você, minha jovem, com você, homem de Deus, com você, mulher de Deus. Entenda isso, você está aqui porque você entende que tem um Salvador que está lutando por você e já garantiu a sua vitória em nome de Jesus. Amém. Que meu Jesus preparou pra mim.
com Jesus. Nessa manhã, que bom que você fez na verdade, que você atendeu ao apelo do Senhor. Mas eu quero fazer mais um apelo. Talvez aqui entre nós seja alguém precisando de um milagre. Talvez de ordem familiar, física, financeira. Eu creio no Deus dos milagres, mas eu creio. Ele está aqui. Eu creio. Deus opera, Deus. Eu creio que nós precisamos dar o passo da fé para que o milagre aconteça. Eu quero convidar você a vir aqui orar comigo. Vem aqui orar. Vamos orar juntos. Eu vou dar um passo aqui porque eu preciso de um milagre. Deus sabe qual é o milagre que eu preciso. Eu quero orar com esse nome. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas sei do Deus que pode realizar esse milagre. Vem cá. Para o milagre acontecer, precisamos colocar o pé na água. E o Deus dos milagres está aqui. Amém. Eu não sei, querido, amado Deus, o que você precisa. Eu sou limitado. Mas eu sei do Deus que pode realizar. Amém. Ele é vivo, está aqui no nosso meio. Eu vou lhe dar 5 dias para você fechar os seus olhos. Abra agora seu coração a Deus. Fala com Ele. Expresse a Ele o que você precisa. Fale com Ele agora. Meu Pai, nosso Deus, aqui estamos, ó Deus, em Tua presença. O Senhor, através da Tua palavra, nos alimentou ao longo dessa semana e de nossa vida. Nos trouxe promessas poderosas e, por favor, Senhor Deus, ajuda-nos a viver essas promessas de forma prática em nossas vidas. Abençoe, por favor, Deus, a cada adorador que aqui veio. Nós estamos aqui dizendo diante de Deus e dos homens que precisamos de um milagre. O Senhor sabe qual é a ordem do milagre? Eu não sei. Talvez a ordem do milagre que esse adorador precisa seja a restauração de uma família, de um familiar. Talvez seja uma situação financeira, talvez seja, Senhor Deus, uma questão espiritual, talvez um trauma, uma questão emocional, não sei. Mas eu sei do Deus que Tu és. Eu sei o poder que o Senhor tem. Então derrame sobre nós o Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Nos dê resiliência, Senhor Deus, para entender que o Senhor permite acontecer em nós somente aquilo que vai contribuir para nos salvar. Nos ajude a entender, ó Deus, a Tua vontade. Não permita, por favor, em nenhum momento de nossa história, de nossa carreira cristã, abandonar, ó Deus, te abandonar ou sair dos Teus caminhos. Repreenda isso. Nos ajude a firmar nossos passos. Que a nossa aliança com o Senhor seja eterna. Amém. Leva-nos em paz para nossos lares, Senhor, na Tua companhia. E à tarde possamos sair juntos para continuar pregando o Teu Evangelho, a Tua palavra para as pessoas. Nós agradecemos porque certo que essa bênção que viemos aqui, o milagre que nós necessitamos, certo que iremos receber, segundo o Teu querer e Sua vontade. Nós pedimos e somos agradecidos nos méritos de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a você, meu amado, minha amada.